Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o Eterno, o soberano. Soberano. Por que soberano? Ele governa aqui e governa aqui. Ele pode aqui e pode aqui. Ele manda aqui e manda aqui. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada está coberto, né, sobre os seus olhos. Tudo ele sabe, tudo absolutamente, as quantidades dos nossos cabelos, né, quantos dias, né. Eu queria saber de alguns pregadores da graça se a sua carne pode acrescentar os dias de vida, porque a vida e a morte pertencem a Deus, assim também como o bem e o mal foi criado por Deus, pelo Eterno. Amém? Glória a Cristo Jesus. Amados, sou o irmão Van. Peço a você encarecidamente, deixa eu colocar aqui para a gente dar início, para que alguns irmãos fiquem bem, né, bem ligado com este capítulo e esse texto de Isaías, né, quando Deus diz: faço todas as coisas, crio o bem, crio o mal, foi Deus que criou. Embora que a teologia moderna, barata, né, ela venha dizer que Deus criou o mal, o mal na natureza, Deus criou o mal para destruir, né, o mundo, essas coisas. Não, Deus criou o mal. Mal é mal, tanto o mal físico como o mal moral. Quem criou foi Deus. Por quê? Irmão, o que eu quero dizer com isso? Aqui, ó, eu crio a luz e as trevas, eu controlo todos os acontecimentos, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Faz ou não faz? Faz. O que eu quero dizer com isso? Se o mal existe, alguém criou. Quem? Deus. Se eu disser aqui que o mal não foi Deus que criou e que Deus não tem controle sobre o mal, alguém o criou. Quem é esse alguém? Satanás? Eu pergunto a você da graça. Foi Satanás que criou o mal? Foi outro Deus que criou o mal? Não, quem criou o mal, segundo a religião, os irmãos da graça, foi a carne. Foi a carne que criou o mal. Se a carne foi criada e criou o mal. Não, quando Deus criou a carne, ali já estava o mal. O mal já estava na carne, apenas ela se manifestou. E quem controla este mal? Está aqui, ó. Eu, Deus, o Senhor Jeová, ou Yahvé, faço todas as coisas. Ele faz, controla, executa o seu plano de bem e de mal para que a glória seja dele e não do homem. Então, quando eu afirmo, eu, seu irmão Van, afirmo aqui neste canal que Deus criou e controla o bem e o mal, é dizendo que o mal, nem o bem, nem o mal vem de Satanás, nem vem da carne, nem vem da natureza, nem vem dos demônios, nem vem do inferno. Não! Vem de Deus, meu irmão, do próprio Senhor, Yahvé, ou Eterno, como querem, né, como alguns chamam. Na graça a gente vê, irmãos, na graça, alguns pregadores da graça não podem falar aleluia, porque Paulo não falou aleluia. Não podem mais falar o termo Deus, porque Deus veio de uma mitologia grega. Meu Deus. Cuidado para vocês não se afastarem demais da verdade. Deus está na língua original grega. Estude o grego um pouquinho, para vocês entenderem, né, o nome Deus. Deus é soberano, Deus é o Criador, Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Deus, Senhor. Então Deus, ele tem uma imensidão de nomes. Ele dá o nome, ele cria o nome para ele conforme o que ele fez ou está fazendo. Tranquilidade? Bom, vamos aqui.
Então Deus criou todas as coisas, não foi Satanás. Quando eu digo que Deus criou o mal, eu estou dizendo que o mal não foi criado por Deus. E sim, que o mal não foi criado por Satanás, nem demônio nenhum, e nem o diabo, e nem a carne. O mal que existe no homem foi criado por Deus. E Deus executa na hora que ele achar melhor, ou que ele vai ser glorificado no plano que ele vê além dos nossos olhos. Beleza? Então, para isso foi que Deus criou o mal. Bom, vamos aqui agora. Deus detém plenamente, isso que eu deixei no vídeo passado. Mas ajuda aí teu irmão Van aqui, canal Metanoia da Graça, irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil. Está chegando aí na sua casa, na sua região. Deus te abençoe grandemente a todos e a todas do canal. Vamos aqui. Você está vendo aqui que Deus criou. Então, Deus detém plenamente, está aqui, Deus detém plenamente o controle soberano sobre todas as criaturas e sobre todas as coisas e sobre o bem e o mal, para que elas, a criatura, o bem e o mal e todas as coisas realizem todos os propósitos de Deus por ele estabelecidos. Beleza? Esta é a finalidade. Deus criou tudo com os seus propósitos para estabelecer, e nos seus propósitos estabelecidos, ele, o soberano, seja glorificado. Primeiro ponto. Aqui agora, todo o plano de Deus poderia ter sido frustrado a respeito da salvação se, não se escandalize no que eu vou lhe dizer, se os assassinos de Jesus não tivessem o matado, conforme os assassinos de Jesus mataram Jesus, conforme exatamente da forma ordenada por Deus. Você sabia disso? Você não sabia disso? Que os assassinos só tocaram em Jesus, só botaram os pregos nele e só perfuraram com a lança porque Deus permitiu. Não foi a carne dos assassinos, não foi a carne de Roma, das autoridades romanas que o crucificaram, que o açoitaram, que fizeram no corpo de Jesus, né, aquilo que Jesus sofreu sofrimento. Não foi pela carne dele que Jesus sofreu, não, mas foi por causa de quê? Por uma vontade soberana do seu Pai, de Deus. Tudo já estava no plano soberano do Senhor Yahvé, o soberano. Você não sabia disso? Vai saber agora. Então, aqui, aqui da forma ordenada por Deus. Deus, presta atenção. Yahvé, o eterno, Deus, o soberano, predestinou todos os detalhes a respeito da morte e do sofrimento de Jesus. Você sabia disso? Olha só, o que é soberania, meu irmão? Quem sabe a Escritura mude o teu modo de pensar a respeito da soberania de Deus. Deus controla o bem, Deus controla o mal. Deus é Senhor do Espírito e é Senhor também da carne, porque foi Ele que criou. Repito, Deus predestinou todos os detalhes a respeito da morte e do sofrimento do seu Filho Jesus. Quer ver isto? Vamos lá. Deixa eu ver aqui a hora. Beleza. Vamos ver aqui. Deus predestinou tudo. Tudo a respeito de Jesus. Tudo. O sofrimento, as dores, a agonia, os pregos, a cruz, o sangue que iria ser derramado. Tudo a respeito de Jesus estava já
predeterminado, predestinados nos planos soberanos do Eterno. Vamos ver aqui, olha só, Atos capítulo 2, olha que maravilha. Não foi Satanás que fez nada com Jesus. Não, Satanás não existe. Satanás, ele é um adversário. Adjetivo, adversário. Tanto o diabo também. Então vamos lá. Atos capítulo de número 2. Todo o sofrimento de Jesus em sua carne já teve o controle. Foi da vontade de Deus. Melhor dizendo, todo o sofrimento, tudo que Jesus sofreu foi da vontade soberana de Deus. Sim ou não? Atos capítulo de número 2, versículo de número 23. Eu vou usar o versículo exato, mas você lê o contexto. Meu irmão, um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Estou usando. Leia o contexto, vê se não vai dar isso aqui. Leia o contexto, é porque eu tenho que ganhar um tempinho aqui, senão, meu irmão, o assunto é tão bom, é tão gostoso falar da soberania de Deus, que o tempo passa rápido. Versículo 23, olha só. Porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando-o na cruz. Jesus foi morto porque ele quis, porque a carne dele pediu para morrer, porque a carne de Jesus planejou tudo isto, sim ou não? Vamos ler de novo. Porém, deixa eu ver o 2, o 22. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês, ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Está falando de Jesus. 23. Porém, segundo um plano já estabelecido por Deus. Um plano, vou falar disso aqui já já. Um plano estabelecido por Deus antes da vinda de Jesus, antes de Jesus se encarnar, virar um homem, tomar uma forma humana, ser revestido de carne. Antes disso acontecer, Deus já tinha estabelecido o seu propósito. Que propósito é? Um plano já estabelecido por Deus. Vocês, com a ajuda, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando. Ou seja, homens maus mataram Jesus. Mataram porque eles quiseram, mataram porque na vontade deles, desses homens maus, estava a vontade de matar Jesus. A carne desses homens maus, presta atenção, a carne desses homens maus, né, do coração desses homens maus, como disse Jesus, projetou matar Jesus, sim ou não? E agora? Vamos aqui para cima. Segundo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus. Ou seja, esses soldados mataram Jesus por um plano já estabelecido, porque Deus determinou que isto iria acontecer com Jesus Cristo. É pouco? Presta atenção. Então, não foi a carne de Jesus que quis morrer. Não foi a carne desses homens maus que manifestou uma ira para matar Jesus. Não. Ou seja, a ira desses homens, a vontade de matar Jesus, os pregos que eles colocaram, a lança e o sofrimento de Jesus, foi seguindo um plano estabelecido por Deus. Isto chama-se, louvado seja Deus, soberania. O bem e o mal veio
aqui, ó, estabelecido, o mal que Jesus sofreu, a própria morte, já estava no plano de Deus. É pouco. Atos capítulo 4. Presta atenção. Versículo de número 28. Leia o contexto. Leia o contexto. Você vai chegar nesse entendimento aqui, ó. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo seu poder e pela sua vontade, o Senhor já havia decidido de antemão que acontecesse. Agora vamos voltar aqui, uns versículos aqui, o 27, vamos ver se dá um entendimento. Isso é o que aconteceu nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador, Pôncio Pilatos, todos os gentios e o povo de Israel. Irmão, se você a partir daqui não crê que o bem e o mal está no propósito de Deus, que Deus usa como seu propósito, como seu plano, que é Deus que governa, que é Deus que dirige, que é Deus que manda, se você não crê assim, meu irmão, esse seu Deus não é soberano. Isso é o que aconteceu nesta cidade. 26, vamos para o 26. Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para unidos derrotarem o Senhor e o seu ungido. Eles fizeram planos, na mente deles, na carne deles, fizeram planos. Vamos traçar isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer com que ele minta, vamos apertar ele aqui, vamos fazer com que um beijo, vamos reconhecê-lo através de um beijo. Todo este foi um plano dos homens, mas repare que quem controlou tudo isto aqui foi o soberano. Preste atenção, os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido. 27. Isso é o que aconteceu nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos, todos os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus. Estavam todo mundo reunido contra Jesus. O seu filho ungido, o seu santo servo. Agora o 28. Eles se reuniram para fazer tudo. Aí eu vou fazer isso, ó. Presta atenção. Cuidado, às vezes a gente fala uma coisa, na emoção da carne, e não examinamos os outros versículos, outros textos. Aí quando você bate com esse aqui, seu ensinamento, seu estudo, sua visão, não bate com a Escritura. É freada aqui, cai por terra, o ensinamento do nosso amado irmão GG. Deus é soberano no espírito, na carne, no mundo visível e no mundo invisível. Ele manda, ele controla, ele é o dono, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Os reis, o povo, os governantes, todos eles estavam planejando matar Jesus, mas esqueceram de um detalhe. É como hoje, alguns pregadores, tanto da religião evangélica como os pregadores da graça, esquecem dos detalhes. Os detalhes é que traz a ideia central da mensagem. É ela que traz a conclusão da mensagem, são os detalhes. Olha o detalhe aqui que o nosso amado irmão GG esqueceu. Esse aqui, ó. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo seu poder e pela sua vontade, o Senhor já havia decidido de antemão que acontecesse. Foi a carne deles ou foi a vontade soberana de Deus que disse, vai acontecer isso aqui? Eu determinei isto aqui. Eu vou gerar um filho no ventre de uma mulher, ele vai nascer, ele vai sofrer, ele vai sacrificar o seu sangue. Por quê? Porque
Deus está dizendo de antemão. Você sabe o que significa esta palavra aqui, antemão? Acontecesse. Tudo estava ordenado, coordenado, predeterminado, predestinado que Jesus sofresse. Tudo iria acontecer exatamente conforme a vontade soberana de Deus, do Eterno, de Yahvé. Tranquilidade? Então, Atos 2, 22, 23. Aí você vem aqui, Atos 2, 22 e 23. 22 diz: homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. O 23 diz: porém, seguindo um plano já estabelecido pela carne do homem. Por Deus, meu amado, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando na cruz. Irmão, vai entender o Deus soberano? Você vai me dizer, então Deus tem dupla personalidade. Não, chama-se soberania. Deus usa o bem e o mal. Deus tem poder sobre a morte e sobre a vida. Deus sara e faz viver. Deus sara e Deus cura. Deus mata e faz viver. Sim ou não? Este é o Deus soberano. Agora, deixa eu botar aqui nesta versão. Vamos ler várias versões aqui agora. A este que vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injusto. Ou seja, Jesus foi preso, foi morto. Por quê? Porque Deus quis. Porque era da vontade de Deus. Porque era plano de Deus. Porque Deus agiu conforme a sua soberania. Sim ou não? Mostra este vídeo aqui ao teu pregador que diz que o mal não vem de Deus, o sofrimento não é de Deus, né? Que Deus não tem poder sobre a carne, só tem poder sobre o espírito. Mostra aí. Vamos ver outra versão aqui também, certo? King James, que diz: este homem foi entregue por propósito, vocês vão matar, ele vai sofrer, vocês vão feri-lo, vocês vão esbofetá-lo, vocês vão derramar o sangue dele. Agora, não é vontade de vocês não é porque vocês querem não é fazendo a vontade de vocês não, mas por causa disso aqui, ó, este homem Jesus vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Olha quem entregou Jesus aos homens. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando numa cruz. Entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Eles mataram Jesus. Aqui, ó, assassinaram. Ou seja, o assassinato não vem do coração do homem, mas quem mandou estes homens matar Jesus? Propósito determinado, pré-conhecimento de Deus. Foi Deus que determinou. Foi o propósito de Deus que os homens matassem Jesus. É isso que o texto diz, irmão. Agora, tem mais? Jesus foi entregue para ser crucificado, morto por mãos de ímpios, iníquos, assassinaram, perversos, pregando-o na cruz. Só fizeram isso porque Deus foi lá no coração desses homens, do governador, do povo, das autoridades romanas e disse: eu vou lá liberar para que vocês possam matá-lo. Por quê? Se Deus não quisesse, não tivesse no plano de Deus, nada disso teria acontecido. Sim ou não? Tem mais. Então, Jesus só sofreu e foi morto exatamente
da forma ordenada por Deus. Leia aqui, entregue por propósito determinado. Jesus só foi entregue porque Deus determinou, porque Deus quis, pelo pré-conhecimento de Deus. Fora isso, meu irmão, não prevaleceu a carne do homem. Lá na frente o homem podia bater no peito assim, no momento em que estava acontecendo, pregaram Jesus, crucificaram, meteram lá uma lança nele, aí, foi eu que fiz, olha aí a multidão gritando, né? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Já na revelação, tudo estava determinado que exatamente aquilo com Jesus acontecesse. Soberania. Soberano. Bendito seja Ele. Outra coisa importante. Então, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deixa eu ver se aqui aparece a palavra desígnio. O homem, Jesus, pelo propósito determinado, pré-conhecimento. Vamos ver aqui uma tradução aqui, onde aparece, aqui ele foi entregue, determinado conselho, presciência, é a mesma coisa. Mas deixa eu ver aqui se tem, que Deus entregou Jesus. Ele foi entregue pelo conselho determinado, presciência também. Veja como Jesus, por quem Jesus foi entregue, né, meu? Que coisa linda é ver que Deus é soberano. Este homem foi entregue pelo propósito determinado, pré-conhecimento. Saber que o nosso Deus é soberano. Ele foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus, em seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Olha que versão abençoada. Essa você não pode usar não, viu? Vocês da graça que não creem que Deus é soberano sobre o bem e o mal, que Deus é soberano no espírito e na carne, vocês não podem usar esses textos que eu estou usando para vocês. Vocês têm que ocultar. Por quê? Ele, Jesus, foi entregue conforme o plano estabelecido, pré-estabelecido por Deus, e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Daqui para lá, meu irmão, tudo estava no controle de Deus. Os soldados, os gentios, certo? As autoridades romanas, o povo que gritava, Barrabás, eles gritavam porque Deus já tinha estabelecido que aquilo iria acontecer. Isto é Bíblia, Escritura, soberania de Deus. Então, aqui, nesta versão aqui, que se aproximou mais, certo? Esta aqui, a internacional, que diz, este homem foi entregue pelo propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Então, aqui, ó, desígnio, talvez na sua tradução, está escrito assim, desígnio de Deus, certo? Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e pré-ciência, pré-conhecimento ou pré-ciência de Deus. Então, esta palavra aqui, ó, propósito determinado ou desígnio, vem de um termo grego, orídizo, designar alguém para determinada tarefa ou papel, destinar. Jesus destinou Jesus para este propósito, para morrer. É um escândalo para você. Mas a Bíblia, ela é transparente, ela é clara, ela não esconde nada de você. É só você querer ler um pouquinho, estudar, como a gente diz aqui, papirar, queimar as pestanas. Ou seja, então está aqui o desígnio, se na sua tradução estiver propósito determinado ou desígnio de Deus, ou seja, Jesus designou, Deus, o Pai, designou Jesus. Deus designou uma tarefa para Jesus, ou papel, ou seja, Deus destinou Jesus para morrer, derramar seu sangue.
Isso para você da graça é escândalo? Não, para mim chama-se soberania, meu irmão. E tudo tem um propósito de Deus. Na morte de Jesus e o derramamento do sangue, Deus foi glorificado e nós fomos salvos. Fomos libertos desta maldição da religião, do engano religioso. Então tudo teve, repito, esta palavra aqui, entregue pelo propósito determinado ou desígnio, orídizo, é uma palavra, um termozinho grego, para designar alguém, certo? Determinar uma tarefa ou um papel ou destinar alguém. Jesus veio destinado, Jesus já veio com um propósito. Jesus já veio, irmão, preparado para tudo isto. Ele já veio determinado, designado, ele já veio prontinho para realizar a vontade de Deus. Beleza? João capítulo 15, versículo 16. Olha o que é que diz João sobre o desígnio, sobre destinar. João capítulo 15, versículo 16 diz, 16: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, o vosso fruto permaneça, para irem, certo? Então, Deus escolheu os seus apóstolos e designou e os destinou para este propósito aqui. Eles foram porque Jesus destinou eles para esta finalidade. E eles cumpriram pelo pé. Assim foi Deus em Jesus. Destinou Jesus para que tudo que Deus determinou sobre Jesus até a morte fosse cumprido o seu plano, o seu propósito. Atos 13, 48. Olha o que diz Atos capítulo 13, versículo de número 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados. Olha aqui, todos os que haviam sido. Olha o que é soberania. Deus escolheu um para serem salvos, outros não. Haviam sido todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Aqui, designados. É esta palavra aqui, cadê? Aqui, orizo. Designar alguém para determinada tarefa ou papel, destinar todos que foram destinados para a vida eterna. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo de número 22. Olha o que diz, 22 de Lucas. O Filho do Homem, presta atenção para a gente fechar isso aqui. O Filho do Homem vai sofrer, morrer, como foi determinado. Foi a carne de Jesus que produziu isto aqui? Foi a carne das autoridades romanas, a ira, da carne dos homens, que provocou a morte de Jesus? Foi o próprio Jesus que provou, que quis morrer? Jesus não quis morrer. O Filho do Homem, Jesus, vai, como foi determinado. Ou seja, orídizo, foi destinado. Esta tarefa de Jesus. Jesus viria cumprir uma tarefa conforme a vontade de Deus. O plano de Deus, o projeto de Deus, a soberania de Deus. Jesus não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita, nem recuou. Ele foi conforme os desígnios, a vontade, conforme ele estava destinado à morte, segundo a vontade do seu Pai. Beleza? Tranquilidade. Deixa eu ver aqui a hora. Então, tudo isto aqui, todo o sofrimento de Jesus,
o sangue que foi derramado, tudo isto estava no controle de Deus. Nada que aconteceu com Jesus, repito, não foi da sua própria vontade. Não foi da vontade da carne de Jesus, não foi da vontade dos soldados, da carne dos soldados, não foi da vontade das autoridades romanas, da carne dos governantes romanos, não foi da vontade daquele povo, daquela multidão, não foi da vontade da carne, não. Tudo estava no controle determinado na soberania de Deus. Aí nós temos também aqui outra palavra chamada presciência, ok? Atos 2, voltando lá para Atos capítulo 2, versículo 23, que diz: este homem Jesus foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, presciência, a presciência de Deus. Presciência vem de um substantivo feminino, prognosis. Prognosis. Ou seja, pré-conhecimento. Está aqui, ó, pré-conhecimento, beleza? Determinação prévia, presciência de coisas futuras, conhecer de antemão. Deus, que o conhece o futuro, determinou Jesus, enviou Jesus com seu plano já estabelecido. Tudo iria, o que aconteceu com Jesus até a sua ressurreição, morte e ressurreição, já estava dentro do plano de Deus. Nada foge do controle de Deus, nem o bem e nem o mal. Beleza? Você está entendendo aí agora? Então aqui, ó, presciência, né? Aquilo que Deus conhecia de antemão, ele lançou Jesus para estabelecer o seu propósito. Atos capítulo 2, versículo 23, e 1 Pedro, aqui ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz, ó: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo, a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Tudo isto aqui que acontece na vida do homem era o plano de Deus que acontecesse com os salvos, com os eleitos, né? Com os que iriam herdar a vida eterna. Tudo isto aqui iria acontecer e acontece na minha e na tua vida, o processo, né? Todo este processo de conhecimento, de revelação, só porque, ó, de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai, do Espírito, do Eterno, do Elohim, do Adonai, né? Do El Shaddai, Todo-Poderoso. Então, presciência é isso. É que Deus conhecia de antemão e enviou Jesus conforme, né, o seu propósito. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 4, versículo de número 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Maravilha! Isto chama-se soberania. Coisas, esta palavra, este poder, este atributo de Deus, que muitos crentes, muitos irmãos da graça desconhecem. Ou um dos atributos de Deus, soberania. Ele é soberano na minha e na tua vida. Ele conhece o teu amanhã. Ele sabe quantos fios de cabelos você tem. Ele sabe todos os batimentos do teu coração. Deus sabe. Ele sabe quantos dias eu e você vamos ter. Quantas respirações eu dou. E qual será a minha última respiração? Ele sabe. Eu não posso acrescentar nenhum dia. A minha carne não acrescentará nenhum segundo, milésimo de segundo sobre esta terra. Mas o soberano, querendo Deus, ele acrescenta quantos dias for necessário para que eu e você o glorifique como soberano.
Aqui, ó, fizeram que o teu poder, fizeram quem? Eles, os soldados. Tem muita mais coisa para a gente, ó. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniu-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Agora, eles conspiraram, eles fizeram projeto, plano para matar Jesus. Só que tudo isto estava acontecendo por causa disso aqui, ó. Não foi pela vontade da carne de nenhum deles. Tudo isto é isso aqui, ó. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam estabelecidos. Ou estabelecido de antemão que acontecesse. Vai acontecer. Você vai perseguir Jesus. Deus dizendo, você, Judas, vai trair Jesus com um beijo. Anos depois, 200, 300, 400, 500, 600 anos depois, Judas vai lá e dá um beijo e traz Jesus. Mas ele beijou porque a carne dele quis fazer isso? Porque era desejo dele, vontade própria de Judas? Não. Porque a vontade soberana, naquilo que ele predeterminou, teria que acontecer, e assim aconteceu. Amém? Tem muito mais. Vou falar agora de onde foi gerada a palavra prognóstico, ou seja, o propósito de Deus, a soberania de Deus na vida de Jesus. Ou seja, todos, para concluir aqui, todos os acontecimentos em Cristo, todos os sofrimentos de Cristo, até a morte de Cristo, de Jesus, Jesus só morreu porque Deus quis. Estava no plano de Deus. Deus ordenou a morte de Jesus muito antes dele nascer. Você sabia disso? Você não crê nisso? Leia isto aqui, ó. A minha e a tua vida está nas mãos de Deus. Paz de Cristo, dá o like aí, escreve aí no canal, em cima disto aqui, em cima desse contexto, certo? E se inscreva, dá uma força aí ao irmão Van, daqui de Cabedelo, da Paraíba, Nordeste brasileiro, até a tua residência, assim Deus querendo. A paz do Deus soberano. Tem muito mais para a gente estudar. Próximo vídeo. Paz a todos.